galera do IFCast, como é que vocês estão? Eu sou a Letícia Araldi. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isa Franceschi. E hoje nós vamos acompanhar vocês no terceiro episódio do nosso IFCast. Estamos muito ansiosos, mas antes temos alguns avisos para fazer para vocês. Bom, até o dia 24 de outubro, as vagas estão abertas para seleção dos cursos integrados, né? Então venham para o IFSC Xanxerê, por favor, escolham a gente. Isso aí, a melhor escola, viu? E também vamos lembrar que estamos no Outubro Rosa, então as mulheres é muito importante essa conscientização e esse cuidado. Façam esse autoexame, a mamografia, que eles são de suma importância para uma avaliação. E se caso tiver, já acha no princípio, né? Então, incentive as mulheres ao seu redor, cuidem-se. E sem delongas, vamos apresentar a nossa convidada. Ela é técnica do Sub-20, isso, Letícia? Sim, e ela também participa da comissão técnica da Chapecoense para a Copa de Santa Catarina, é isso? Isso aí. Então, seja bem-vinda, Nívia de Lima. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente que agradece. Estamos muito felizes que aceitou o nosso convite. Obrigado. Então, Nívia, conta pra nós como que foi a sua infância. Onde você cresceu? Eu sou natural de São Lourenço da Mata, né? A minha infância, eu tenho orgulho de falar que eu tive uma infância realmente, eu brinquei muito, né? Sempre com apoio muito grande da minha família, uma família muito, muito unida, uma família que sempre apoiou os meus objetivos, então isso eu agradeço muito. Então eu tive uma infância onde eu sempre gostei do esporte, né? Isso já foi desde pequena, sempre me identifiquei. E era uma infância assim, que brincando na rua, estudando também, porque eu sempre pensei assim, a minha mãe até falava assim, tu parece que é meia cigana, porque ela achava que logo, pelo meu jeito de ser, de gostar de participar de tudo, de dança, de esporte, eu ia procurar logo encaminhar em alguma parte assim do esporte e sair da cidade onde eu nasci. Ah, sim. E você praticou quais esportes na tua infância, adolescência? Eu, na época escolar, assim, eu participava de tudo, né? Eu joguei vôlei, basquete, handebol, mas a minha paixão mesmo sempre foi o futebol. Sempre foi? Sempre foi o futebol. Engraçado que na época que eu participava da escola, né? Imagina isso, não vou contar tanto assim minha idade, mas imagina como eu era criança, o futebol feminino não era visto, assim, era muito difícil mulheres querer participar. E até os profissionais da educação física às vezes não queriam dar aula de futebol para as meninas, sempre para os meninos. E tinha isso culturalmente, era assim, mulheres vôlei, homens futebol. E quando via, a Nívia estava lá jogando futebol. A Nívia estava lá no meio dos meninos jogando futebol. E aí um dia, engraçado, não sei se posso já contar essa história para vocês. Eu falei assim ao professor assim, Nívia, vai ter os jogos escolares, as meninas vão jogar só vôlei. Eu falei, não, professor, eu vou montar um time de futebol. Aí ele falou assim, não, mas eu não vou dar treino para os meninos, porque eu não tenho tempo de dar treino para as meninas. Eu falei, então pode deixar que eu vou dar treino para as meninas. Aí tinha as amigas da sala de aula, outras pessoas que a gente conhecia, e aí a gente formou um time, e eu era técnica, eu era atleta, e eu acho que foi dali que eu percebi, cara, eu vou ser um dia, futuramente, uma técnica de futebol. E graças a Deus deu certo, a gente competiu nos Jogos Escolares, foi campeã, o feminino, na época no Conde Pereira, no colégio de São Lourenço da Mata, e foi muito legal esse momento, assim, na minha vida ali. E como foi a reação do teu professor que não queria fazer o time feminino? Ele ficou assim, eu acho que ele não aguentava de tanto que eu perturbava ele, né? Falava, professor, deixa a gente jogar. E eu acho que no final ele ficou um pouco triste, porque primeiro lá em Recife funcionava assim os jogos escolares. Primeiro era municipal, depois regional, depois estadual. E por incrível que pareça, assim, o único que classificou para a fase e a outra fase foi o futebol feminino. O masculino, outras modalidades não participaram. E aí ele teve que aguentar e levar a gente para outra fase. Aí ele foi o técnico mesmo na outra fase. Aí que prova o poder feminino, né? Verdade. Ele pagou a língua, no caso, Verdade. né? Pagou. Então você começou a jogar futebol assim pra
um objetivo maior, com quantos anos mais ou menos? Foi mais ou menos ali nessa época? Com 17 anos, assim, mais ou menos, 15, 16, 17, né? Eu jogava, foi aonde eu realmente ganhava bolsa de estudo para jogar, e aonde eu comecei a jogar num time que não era tão famoso na minha cidade, que era o Nápoles, na época, né? A gente formou, tinha uma tia minha que também jogava, e ela me levava para jogar. E aí a gente começou no Nápoles e através desse time, que era um time praticamente de bairro, eu tive a oportunidade de jogar no Sport, por me destacar nesse time. Aí joguei no Sport, joguei no Náutico, mas a minha passagem maior foi no Sport. Aí através do Sport foi que aí onde eu vi que as coisas iam ficar sérias, foi quando eu tive uma oportunidade de, com 17 anos, foi minha primeira vez assim, sair perto da minha família, onde a coisa ficou séria quando eu fui jogar no São Paulo Futebol Clube, que eu tive uma oportunidade de jogar no São Paulo. E aí foi a época que eu falei assim, a coisa tá ficando mais séria, assim. E como é que foi você sair da tua cidade natal, sem os teus pais, sem nada, foi sozinha para outra cidade, outro estado? Como é que foi o teu processo de adaptação? Como é que você se sentiu? Ficou meio perdida, assim, não sabia para onde ir? É uma boa pergunta, assim, uma boa coisa para a gente comentar, né? Eu com 17 anos, e hoje a gente já tem uma redes sociais que todo mundo consegue ver, né? A gente tem a questão do WhatsApp, a questão que hoje a parte da tecnologia tá mais fácil para a gente conseguir ver os nossos familiares, né? À distância, ou ter a comunicação até com outros países, né? Na época que eu fui jogar no São Paulo, ela não tinha nem celular, na verdade. E isso para mim foi um momento muito difícil. Ficar longe da minha mãe, longe da minha família. Eu lembro como se fosse agora minha mãe chorando no aeroporto, meus familiares, parecia um evento devido a eu estar tão longe e não conseguir falar com eles. Então, assim, hoje, se eu tivesse a maturidade, né, no momento lá, eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu certamente ficaria mais tempo no São Paulo. E essa distância da minha família, de nunca ter saído, de uma cultura totalmente diferente, de eu não conseguir falar com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, porque a gente se falava, às vezes, 15 dias que eu conseguia uma ligação para falar com eles. Eu não fiquei tanto tempo no São Paulo por distância da minha família, e a oportunidade que eu não aguentei de saudade e pedi para rescindir o meu contrato e voltei para Recife. Então você sempre foi muito próxima da tua mãe. Mas é interessante a gente ver que mesmo que ela, com tanta saudade, ela deixou você seguir teu sonho, né? E ir pra fora e jogar. Sim, eu tive um apoio muito grande, como eu falei. Eu tenho uma base familiar muito boa, assim, sabe? Eu agradeço muito, porque não é fácil a profissão que eu escolhi. Não é fácil tu tá longe da família. E se tu não tem uma base familiar... E quando eu falo assim na figura da minha mãe, é que a gente é próximo, mas eu tenho meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, todo mundo, assim. E eles me dão muita força, sabe, assim, para que eu consiga. Eu acho que minha mãe e a minha família sempre sentiu que o meu legado ou minha vida ia ser longe deles no sentido de tentar que eu seguisse o meu sonho, sabe? Então, assim, por mais que ela tinha essa saudade, ela sabia que o meu objetivo, eu queria jogar bola e aonde... E a gente tá falando do futebol feminino há muitos anos atrás, não é agora que há uma visibilidade. Então, se tu não tem um apoio familiar, uma família que te apoia, tu não ia conseguir. Então, da mesma forma que eu voltei, elas também me deram força para que eu não parasse o meu sonho, né? Tanto que quando eu retornei de São Paulo, aí eu fui para um estado um pouco mais perto, né? Eu fui para Bahia, joguei no Bahia e fiquei um tempo morando mais perto que eu conseguia ir mais para ver minha família, até conseguir ficar me adaptando a essa distância, assim. Mas graças a Deus, assim, eu acho que eu tive sempre esse apoio familiar para eu poder conseguir estar onde eu estou hoje. E como que era a tua rotina de treinos? Era o dia inteiro, meio período? Não, a minha rotina de treino era o dia inteiro. Assim, a gente quando treinava ali, quando tu treina numa parte que eu fui que é meio que profissional, tu vive para estudar e para jogar, né? Então eu treinava de manhã e à tarde, às vezes academia, de manhã treino à tarde ou às vezes só treino, mas era a semana inteira realmente isso, e à noite eu estudava,
né? Como eu sempre soube que o futebol feminino, principalmente na época que eu estava, não era uma questão de ganhar dinheiro, e sim uma questão de ter a possibilidade de eu conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares e principalmente de estudar. Então, eu agradeço muito o futebol, o estudo que eu tenho hoje. Porque eu estudei em colégio particular, ganhando bolsa para jogar o futebol. Eu ganhei a minha faculdade inteira jogando por Londrina, na faculdade lá da Unopar. Me formei lá sem pagar nada, que minha família não teria condições de pagar uma faculdade para mim. Sim. E em algum momento você sentiu que dentro do time feminino mesmo, esses treinos eles eram mais rigorosos que eram oferecidos pro time masculino? Eu acho que, tipo assim, mais rigoroso não. Eu acho que a gente teria que provar sempre mais, assim, sabe? Eu acho que pro menino jogar bola era muito mais fácil, tinha mais campeonato, é mais acessível. Uma criança nasce praticamente um menino, o primeiro presente que o pai dá é uma bola. É Para a verdade. menina é muito mais difícil, então a gente tinha poucos campeonatos. Para você ter ideia, assim, para eu conseguir sobreviver no futebol feminino, a gente não tinha hoje igual funciona as categorias que eu falo assim, categoria sub-9, sub-7. Quando eu jogava com 15 anos, eu jogava com mulheres de 20, 30, porque não tinha essa divisão, porque a gente não tinha campeonato para mulheres de tipo categorias de base. Eu tinha idade de base, que a gente fala, né? Abaixo de 20 anos, mas eu jogava um adulto já, por não ter esse acesso, por a gente não ter essas oportunidades que os meninos tinham. Então, eu acho que na nossa época a gente era muito mais determinada a querer as coisas por a gente não ter essa facilidade de estar jogando, sabe? E no meio de todas essas dificuldades, né, a gente sabe que às vezes bate uma vontade, será que é mesmo isso que eu quero fazer? Será que é mesmo isso que eu quero seguir? E em algum momento dessa tua adolescência, indo para fase adulta, você pensou em desistir do futebol por causa dessas dificuldades? Se eu disser que não pensei, eu estaria mentindo. A gente sempre pensa assim, sabe? Quando todos esses fatores que eu já falei, saudade de família, a falta de investimento no esporte que tu gosta. Então, às vezes, tu pensa, será que vale a pena? Será que isso aí Será que eu não estou deixando de, às vezes, tentar outra coisa? Mas, assim, eu acho que eu sempre tenho dentro de mim o meu objetivo, assim, sabe? E é o que eu sempre falo por meus atletas, assim, né? Eu sempre tive um foco. E eu acho que quando tu tem um foco, eu falo sempre para ele, a gente não pode dar ouvido aos ruídos, né? Então, é uma coisa que eu falava assim, tá me batendo, as coisas não vai dar certo, mas eu tenho um foco, eu vou chegar lá, eu não vou desistir. Aí é o que a gente fala, né? Chora um dia, no outro dia amanhecia, e já vamos de novo pra luta. Isso mesmo. E eu acho que é assim que eu consegui superar esses momentos difíceis, porque eu acho que em qualquer profissão vai ter os momentos bons e momentos ruins. Eu acho que o que a gente não pode deixar é de acreditar no nosso sonho, né? Então, eu sempre tive isso, assim. Sim, então você nunca pensou em fazer outra coisa ou nunca fez outra profissão, nada? Não, eu nunca tive um plano B. Sempre foi o futebol. Eu sempre tive um plano A. A única coisa, assim, do futebol, eu sabia que a vida de atleta é curta. E eu não me via trabalhando em outra coisa. Então, por isso que eu estudei, por isso que eu fiz educação física, para poder trabalhar no esporte, né? E aí eu já trabalhei em sala de aula, eu já procurei vivenciar, já trabalhei em academia, já trabalhei, mas aonde eu me encontrei e eu sabia que eu ia estar era sempre com o futebol mesmo. E quando foi o momento em que você saiu da posição de jogadora e foi para técnica? Foi um momento assim de já quando eu vi que meu corpo já não aguentava mais, né? Como eu falei, a vida de atleta, a gente tem um tempo assim útil, porque é muita dores, é muito sacrifício que você faz. E foi mais ou menos em 2011, mais ou menos, 2010 para 2011. Eu já estava formada, então meu objetivo já estava sendo alcançado através de futebol, já tinha uma graduação. Eu já estava trabalhando no contraturno, tentando à noite, que era o meu descanso, eu ia numa escolinha para trabalhar, então eu já estava fazendo essa transferência. E aí, quando eu vim para Chapecó, nessa época eu jogava em Londrina. Como eu falei para vocês que eu me formei lá em Londrina. E o time de Londrina, como a gente sabe, né, muda a política. E onde é que eles tiram? Tiram do esporte.
Aí o nosso time perdeu o patrocínio e a minha treinadora falou: Nívia, eu não vou mais ficar com o time adulto. Eu já era adulto, né? E na época ele falou assim: a gente vai ficar só categoria de base, eu não vou ter como te segurar aqui no meu time. E aí foi quando eu tive a oportunidade de vir para Chapecó, jogar na Female, através do Éder Popioski. E aí eu vim para cá, já conversei com ele que a minha ideia não era prolongar muito minha carreira, era justamente já encerrar. E aí foi aonde a gente fez aquela transferência ali, meio já trabalhando com a Female, mas já trabalhando com as categorias de base da Female, mais feminino. E aí foi quando eu fui encerrando, em 2012 mesmo foi aonde eu parei realmente e fiquei só como técnica de futebol. Então você só trabalhou na Chapecoense, em outros clubes, outros futebol clubes, não? Eu trabalhei no futebol de campo, a minha carreira foi só na Chapecoense, mas eu trabalhei no Marista, no Colégio Marista Futsal, fui professora da categoria Sub-9 no Marista, trabalhei nas escolinhas do Marista e fui treinadora do Sub-9 de rendimento do Marista e nas escolinhas trabalhei em várias categorias, né? Então acho que a minha trajetória foi só nesses dois aí. Aí no futsal eu não fiquei tanto tempo, porque a coisa foi me exigindo demais no futebol de campo. E aí tem uma hora que a gente tem que escolher, né? Por mais que é o futebol, mas são duas modalidades totalmente diferentes. E aí foi na hora que eu tive uma oportunidade de crescimento na Chapecoense, e aí foi onde eu optei ficar só na Chapecoense. E aí você começou a atuar diretamente como técnica? Ou você teve algum outro cargo entre técnica e jogadora? Quando eu comecei na Chapecoense, eu já era formada, na verdade, ali. Já poderia atuar como técnica. Mas havia um preconceito muito grande. Isso a gente está falando de 2011, né? Uma mulher trabalhando no futebol. Pois é. Então, era um preconceito muito grande. E mesmo eu sendo formada já, podendo atuar como técnica, eu tive que entrar na Chapecoense por esse preconceito como estagiária, né? Estagiária de um outro professor para poder me inserir. Mas na Chapecoense eu fiz parte de tudo. Eu já fui coordenadora de escolinha, eu já fui, como eu falei aqui, estagiária, treinadora das categorias menores. Sim. E aí eu fui passando por todos os processos. E a aceitação dos pais dos atletas? Como que aconteceu? Eu posso contar uma história curiosa para vocês, que foi a minha entrada na Chapecoense, né? Na época que eu fui para a Chapecoense, na minha primeira semana de treino, os pais foram pedir para o presidente, na época, o Sandro Palaoro, para me tirar, porque eles não queriam um filho deles treinando com uma mulher. E aí o Sandro Palaoro, junto com o Éder Popioski, que foi que me levou para a Chapecoense, fizeram uma reunião com os pais e pediram que tivesse um pouco de paciência, né? Que não me julgasse pelo gênero e sim pela competência, que eles sabiam o que eles estavam fazendo, que eu tinha competência de estar ali na Chapecoense. E aí os pais deixaram eu trabalhar, e aí um dado curioso que depois os próprios pais, um mês depois, foram falar com o Sandro Palaoro e com o Éder pedindo desculpa pelo que eles tinham feito. E engraçado que eu fiquei sabendo dessa história bem depois, eles não me contaram nada, porque o medo deles é ter me contado na época e eu querer desistir ou não me desmotivar no meu trabalho. E essa história eu fiquei sabendo depois por eles que tinha acontecido esse algo comigo. E quando você entrou, teve a parte do preconceito, às vezes, dos teus próprios colegas, às vezes? Dos próprios colegas eu não sinto, dos próprios colegas de trabalho eu não sinto, assim, um preconceito, sabe? As pessoas que estão comigo no dia a dia, assim, eu não sinto preconceito. Eu acho que o preconceito vem mais da parte externa de quem trabalha comigo no dia a dia. Talvez em outras comissões, assim, que não trabalhem comigo, de outra categoria, há um pouco, assim, sempre há esse questionamento, será que ela sabe do que ela faz? Será que ela sabe? Sempre a gente escuta essas coisas, assim, né? Então, mas dentro do meu staff, que eu falo da minha comissão mesmo, que trabalha comigo no dia a dia, eu não sinto essa questão, assim, sabe, de que eles sentem alguma diferença, algum preconceito. Eu nunca senti isso, não. Esse respeito é muito importante, né? Sim. E tem a diferença, às vezes,
às vezes lá no início, sim, não agora, porque agora os atletas também já estão acostumados com você e tudo mais. Às vezes no início eles sentiam uma diferença, às vezes na comunicação com você do que com um técnico homem, assim. Eu acho assim que não, na verdade. O que eles falam assim, que eles comentam comigo assim, é que às vezes eles falam até que eu sou mais braba do que certos homens, né? Eles tem uns que passam na minha mão e falam assim: "Pô, prof, você é braba, hein? Você é braba". Eles falam assim, né? Eu acho que essa coisa da minha relação com eles, eu não sinto tanto assim. Eu acho que o meu lado, por ser mais mulher, eu acho que a gente é um lado mais afetivo, né? A mulher, por si só, é um pouco mais afetiva do que o homem. Então, eu acho que a nossa relação com eles, o que eu sinto, assim, às vezes é o abraço, o homem é mais assim, né? Ah, o menino, tu vai abraçar, eles Já fica se retrai, né? E aí, às vezes, é mais esse sentido, assim, mas eu acho que o dia a dia, assim, deles comigo, eu nunca vi essa, não muda, não. Se você, às vezes, for fazer uma pergunta para eles, que eu vejo que quando tem essas entrevistas, perguntei como é trabalhar com a técnica, ela é braba? Meu Deus, eles falam, ela é muito braba, ela é braba demais, não sei o quê, mas eles falam que não... De todas as entrevistas que eu vejo eles falando, escutando deles, né? Eles falam que não tem essa diferença, assim. Eles não sentem essa diferença. E eu, por parte, falando de mim em relação a eles, eu também não sinto isso. E quando você entrou como técnica, tinha outras mulheres ou foi a primeira? Fui a primeira. Primeira. Eu, quando entrei na Chapecoense, eu era a primeira, tanto no Marista também não tinha técnica mulher. E principalmente uma coisa, assim, que eu falo que eu faço o inverso de todas as mulheres, porque geralmente vai encontrar muitas mulheres técnicas, mas que trabalham no âmbito feminino. Sim. E eu acho que eu faço o processo inverso de todas. Eu sempre trabalhei com o masculino. Então, assim, no âmbito que eu trabalho, eu fui a primeira, assim, mas depois, através de mim, entrou outras mulheres na Chapecoense. Mas não como técnica, e sim, mas pelo menos a gente já foi abrindo, eu acho que pela nossa função ali, né, de estar como técnica, tu vai encorajando outras mulheres. Então, a gente teve na Chapecoense, eu já tive na minha própria comissão mulheres na parte da preparação física, que é a Amanda Rossato, que trabalhou comigo, que foi ex-atleta também. Teve a Maria, que hoje está no Ferroviária, também que trabalhou comigo, que elas falam, Nívia, através das portas que eu abri, né, na Chapecoense, por ter uma mulher técnica, eles aceitaram também na parte da preparação física outras mulheres também atuando. E com certeza esse papel que uma mulher inspira a outra, eu acho que é muito importante nesse meio que tem só homens contra nós, né? Exatamente. Que nem, por exemplo, tipo, no nosso campo, no nosso curso, é informática. Então, assim, normalmente tem menino, tanto que a nossa sala é praticamente só piá. Então, assim, é bem difícil. A professora do nosso curso, a Naira, ela é programadora e tal. Então, ela também já falou que teve uma grande dificuldade também nesse campo, exatamente porque são locais normalmente ocupados por homens. E a gente também precisa saber que tem que ter, sim, essa inclusão das mulheres nos lugares, porque não é porque a gente é menos, é porque é tirado esse espaço da gente, né? Isso, eu acho que é o que eu sempre falo nas minhas entrevistas e as oportunidades que eu tenho de falar também, né? Às vezes eu concordo com tudo que vocês falaram, né? A gente, às vezes, não é porque as mulheres não querem, às vezes é porque não dão oportunidade, é tirar dessas vagas. Não tem espaço, né? Não tem espaço. A gente vê assim, não vou colocar uma mulher como preparadora física, vou colocar uma mulher como treinadora, dar o espaço mais para o homem. E eu acho que se a gente tiver mais espaço, e muitas mulheres que são competentes, como homens também são competentes, eu acho que a gente não tem que ter também, eu tenho muito cuidado dessas brigas de gênero, essas coisas, não é isso. Eu acho que a oportunidade tem que ser para todos. Sim. É o que eu sempre falo. Se você é capaz daquilo, se você tem competência, tem que ter espaço. Não é o gênero que define isso, e sim a competência. Então essa é a minha luta, sabe? Essa é a minha luta diária e eu acho que a gente tem que ter espaço, seja um homem, seja a mulher, pela competência e não sim jogada pelo gênero, né? A gente ser jogada, a mulher não pode trabalhar no futebol, não pode trabalhar na informática porque é mulher. Por quê? Né? Então essas coisas que eu não aceito. O sentido de tudo isso, né? Você entrou na Chapecoense em qual ano, mais ou menos? Em 2011, 2012.
Então você pegou meio a parte ali do acidente. Sim. Né? Como é que foi essa questão da transição ali, tipo, do pessoal também, da comissão toda ali, todo abalado, né? Por causa do impacto muito grande, por causa do acidente. Como é que foi? Foi um momento, acho assim, não só para Chapecoense, eu acho que para a cidade de Chapecó, Sim. região, acho que o mundo, a gente sentiu muito em relação a isso, né? O que aconteceu. Eu, na época, eu era treinadora da categoria Sub-12. E eu acho que para mim o momento mais difícil foi ver, além de toda a tragédia, né? É você ver nos meninos que você liderava chorando, a cidade toda comovida, tu vivenciar aquele luto ali dentro, né? A gente trabalhou Sim. muito, a gente que estava ali, que tentou dar o maior suporte às famílias dos jogadores, aos nossos alunos, porque choravam, porque me ligavam e falavam, professora, acabou nossa chape. São crianças, o que é que tu vai falar para eles, né? O que que tu tinha que falar? Até tem uma imagem muito assim no meu Insta, assim, que eu tô na porta da igreja, que era a missa que a gente tava, e eles estão todos sentados comigo e eu tô olhando assim pro nada, sabe? Então, tem umas coisas assim que marcou bastante, foi isso, sabe? Tu tentar ajudar da melhor maneira. A gente ali, que foi os funcionários que ficaram ali em Chapecó, a gente ajudava a receber as pessoas da imprensa do mundo inteiro, a tentar acolher as famílias dos jogadores, os filhos dos jogadores que estavam em Chapecó, os nossos alunos. Então, assim, foi uma sensação mais assim de ajudar mesmo, assim, né? De tentar estar ali e fazer com que... Porque eu sabia que a gente sofreu muito, mas que a Chapecoense ia superar. Sim. Como se superou pela força que há esse clube, essa cidade, a região. Então a Chapecoense é muito forte. Então foi um momento muito difícil, mas foi um momento que a gente aprendeu a se superar e a se reinventar, e hoje está aí de novo no cenário nacional de novo. É que foi um impacto muito inesperado, né? Isso. Pegou todo mundo de surpresa. Para vocês terem noção, naquele dia que aconteceu o acidente, eu tinha uma final. A gente ia viajar. O nosso ônibus saía às 10 horas da manhã. E aí, quando a gente recebeu a notícia e todo mundo, aí por isso que eu falo que as crianças ligando no grupo, o que é que ia acontecer, se era verdade, e acabou a chape. E a gente tinha, ao mesmo tempo, sentindo essa dor, essa perca de amigos, né? Porque são pessoas que trabalhavam com a gente no clube, jogadores que a gente tinha contato. Então, pessoas próximas ali, e você, ao mesmo tempo, tá sentindo aquela dor, mas você, como líder, também confortar outras pessoas que eram seus alunos na época ali, dar força para eles, para dizer que isso acontece e que a gente ia superar, né? Com a união de todos e a gente, como foi feito, né? A união de todo mundo, a gente ia superar essa tragédia. Você teve que ser muito forte, né? Não só por você, mas pelos seus atletas e pela equipe. Que eu acho que esse é muito o papel de uma mulher também, é o suporte, carinho. Exatamente. Né? É uma coisa que a gente tá mais acostumada a fazer, você dizer que a gente é ensinada normalmente a ser mais carinhosa, a dar mais apoio, a estar sempre ali, a ajudar, né, e tal. Então, acho que... E vocês chegaram aí jogar essa final ou foi cancelado? Não, aí foi tudo cancelado, nessa época não teve mais nada, né? A gente só retornou no outro ano, né? Até porque aí tudo que tinha de competição, tudo que tinha, eu acho que isso não era o importante no momento. E aí a gente retornou mesmo à atividade no próximo ano só, assim, que a gente recomeçou mesmo ali, como a Chapecoense recomeçou, como foi construído o novo time, a diretoria, o pessoal que abraçou ali a comunidade. E aí a gente começou mesmo no outro ano, tanto as escolinhas, as atividades da base, como a escolinha, só foi no próximo ano mesmo. E como que foi esse sentimento de voltar? Foi um sentimento assim de dizer assim, ó, o nosso sonho não vamos lutar por essas pessoas, Sim. né? Não vamos deixar as pessoas que lutaram tanto pela Chapecoense acabar, né? Então o sentimento era isso, era de reconstrução, de acreditar no sonho. E como a gente sempre fala, né? Tem até o documentário da Chape, que a gente às vezes passa para os nossos atletas, que é o recomeço. O recomeço era as crianças, era a comunidade, é o novo time. Então a gente sempre implantava isso no dia a dia, né? Que eles eram o futuro da Chapecoense como torcedor, como quem sabe um dia como um jogador da própria Chape, que a vida continua. Isso é um ciclo da vida, né? Então que a gente não pode parar.
na nossa dificuldade, né? Ou numa perca muito grande que foi, a gente tem que recomeçar. Então o sentimento foi isso mesmo, assim, de mostrar para eles que a gente era que tinha um papel agora fundamental de erguer a Chapecoense, de futuramente, a gente falava, né, quem sabe vocês vão ser o futuro Kleber Santana, sim, o futuro Danilo, vamos em busca do nosso sonho, vamos treinar. Então foi essa conduta que a gente teve com eles ali, com os meninos, né, de ter, que a esperança era eles, né. E você falou que fez educação física. Você pretende fazer mais algum estudo, algum curso, algum técnico, mais alguma coisa assim? Eu estou mais me especializando mesmo na área de treinadora, né? Eu tenho o curso da CBF, que é como se fosse para habilitar, que é o órgão maior que comanda o futebol brasileiro. Eu tenho uma licença B, estou fazendo a licença A. Fui procurar estudar fora do país também. Eu tenho uma licença da UEFA, eu fui para Portugal para me especializar. Então, hoje, o meu foco mesmo é me especializar mais na minha área mesmo, assim, sabe? Tá procurando, tá cada vez mais aprendendo, mais na minha área mesmo como técnica. Então, tudo que for possível fazer e for para melhorar, para que eu seja uma melhor técnica, eu estou buscando atrás desse conhecimento. E o próximo passo para você se tornar a técnica do futebol profissional mesmo da Chapecoense, o próximo passo que falta é esse estudo mesmo ou ainda há esse preconceito por ser mulher e de toda essa questão que a gente estava falando? Assim, eu sei que não é fácil a gente conseguir um passo de ser uma técnica no futebol masculino, principalmente numa Chapecoense, né? É uma coisa assim que é muito difícil ainda. Sim. Mas eu não vejo impossível, sabe? Tipo assim, há tudo isso que você falou, às vezes de não ter oportunidade, às vezes eu tenho que procurar muito mais também. Para mim está sendo um aprendizado muito grande. Tá agora como auxiliar na Copa Santa Catarina, então acho que é por etapas, assim, sabe? O que eu falo assim, às vezes os processos para outras pessoas são mais rápidos, mas para mim eu me orgulho do meu processo. Então acho que se um dia isso tiver que acontecer, eu tenho que estar preparada. Então, assim, eu não vejo muito assim, vai ser amanhã, ou vai ser ou não vai acontecer. Eu estou me preparando para que isso aconteça. E a hora que acontecer, eu espero corresponder, seja na Chapecoense, ou seja em outro clube, né, em qualquer um, eu espero realizar esse meu sonho, que é um sonho meu de chegar a uma equipe profissional como técnico. Se for aqui na Chapecoense, eu vou ficar muito feliz, mas também não for aqui, eu acho que a vida do treinador é assim, mas o que eu não posso deixar é desse meu objetivo e foco. E para isso, eu acho que eu falo assim, a gente tem que sempre se preparar para oportunidade, né? E isso vocês podem ter certeza, assim, eu tenho orgulho porque eu estou me preparando muito. Sim. E ser técnica envolve muita preparação, né, e tal. E muitas responsabilidades também. A gente queria saber como é que você lida com o estresse, pressão e aquela loucura, às vezes, de estar treinando e saber que vai ter campeonato e treinar aqui, treinar ali. Como é que é mais ou menos isso? Até a gente tá falando, né? Hoje em dia existe até a parte da psicologia para os técnicos, né? A gente tá falando, muitos técnicos estão batendo muito na saúde mental, né? Não é fácil o que a gente passa, é uma pressão muito grande, né? Então a gente procura, né, ter esse equilíbrio familiar, é o meu caso, de ter uma base familiar que te dê um suporte, porque a pressão por resultado não adianta, é todos os dias. Então você está sempre em busca do seu melhor todos os dias. Não é que outra profissão não tem, mas o futebol é totalmente diferente, que vive no âmbito do futebol. Se você ganha um final de semana, você é bom. Se você não ganha outro final de semana, você já não presta. Você é ruim. E você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Você tem que ter uma empatia muito grande por teus atletas, porque você não pode deixar que essa cobrança externa afete o teu grupo, que afete que eu falo assim, que afete a minha ideologia de trabalho. Então, eu procuro muito ter esse equilíbrio emocional, estudar bastante essa parte mental, ter esse equilíbrio para que eu consiga separar as coisas, assim, sabe? Separar realmente o que foi bom no jogo, o que não foi, dar esse suporte sempre aos atletas, a mim mesmo, né? Porque eu acho que o treinador, para tu conseguir que os teus atletas tenham sucesso, tu tem que ter um equilíbrio emocional, tu tem que sobrecarregar tudo. Então eu procuro sempre estar muito bem,
comigo, com a minha mente. Se precisar, às vezes, precisar de ir no psicólogo, eu vou, porque ajuda. É importante. A gente também reconhecer que a gente precisa de ajuda, isso não quer dizer que você é fraco. Então, a gente, na nossa profissão, a gente também precisa realmente, por tudo isso que eu estou falando, dessa saúde mental e essa cobrança que está muito alta em cima dos treinadores também, né? Por resultado. Sim. Agora vamos falar um pouco sobre o futebol feminino em geral. Ele vem crescendo muito, mas ainda há muito preconceito sobre isso, né? E o que você acha que deveria ser feito para que as pessoas, principalmente os homens, respeitem mais o futebol feminino e deem seu devido valor? O futebol feminino ele vem crescendo muito, mas está longe do que a gente espera, tá longe do que pode alcançar, né? Pode alcançar. A questão ali também da diferença entre o futebol feminino e o masculino, de horário na televisão, de visibilidade, de salário, de oportunidade, está muito longe, né? Eu acho que assim, é uma junção de tudo também, né? Como eu falei, é oportunizar mais mulheres a fazer a prática para que a gente consiga ter mais qualidade também no futebol feminino, oportunizar, porque tem muitas mulheres que têm que trabalhar para poder jogar, não consegue viver do futebol, que às vezes isso é mais fácil para o âmbito masculino. A questão ali de organização também, né, da parte ali de quem comanda o futebol feminino, fazer com que a gente tenha mais calendário, porque se tu tem mais calendário, que a gente consiga ter mais visibilidade, porque aí o investidor vai vir para o futebol feminino, vai querer colocar sua marca para ser vista. Então acho que é uma junção de todo mundo, realmente ter uma política que realmente reforce o futebol feminino, sabe? No âmbito geral, não só chegar assim, vou fazer um brasileiro e fazer de qualquer jeito, ou vou fazer uma categoria de base e fazer de qualquer jeito. E realmente oportunizar e dar condições, tanto para os atletas, para os staff, para os treinadores, ter essa visibilidade, para a imprensa também conseguir divulgar bastante futebol feminino, porque ninguém vai colocar uma marca numa modalidade ou no futebol se a marca não é vista. Sim. Então, eu acho que isso tudo teria que ser pensado. Eu acho que se isso aí acontecer, eu acho que o futebol feminino vai dar um pulo bem gigante aí no cenário aí no Brasil, né? E tem muitas meninas, muitas mulheres que sonham em jogar profissionalmente futebol. Tem alguma coisa que você possa dizer que eu fiz isso e deu certo, ou eu não faria isso? Alguma auxílio para elas? Eu acho que, como eu falei, tudo que a gente quer na vida, a gente tem que ter muita disciplina, né? Sim. Um conselho que eu falo assim, que deu certo para mim, de eu conseguir aonde eu queria do futebol me dar, eu consegui, que era meus estudos na época, e consegui ter uma formação. Então foi que eu tive, que deu certo, que eu vejo outras meninas que eram amigas minhas, que tinham o maior potencial e não conseguiu, é a questão de foco, disciplina. Então uma dica que eu digo para essas meninas, assim, que queiram estar no esporte ou qualquer outra profissão, é se realmente se dedicar. Abrir mão de muita coisa. Sim. Eu abri mão de muita coisa para poder estar jogando futebol. Enquanto minhas amigas iam para um bar, ia sair da minha idade, eu estava treinando, eu estava dormindo. Sim. Porque eu lidava com o meu corpo. Eu sabia que eu não podia estar numa noite, porque amanhã eu tinha jogo. E aí minhas amigas saía, como é que você vai conseguir render? Então eu acho que para as meninas que querem alguma coisa, seja qualquer âmbito, não só no futebol, acho que a gente tem que ter foco e disciplina. A gente tem que querer pagar o preço que a nossa profissão, que a gente quer alcançar, tem. Porque assim, a nossa vida eu não posso ter uma vida igual uma pessoa que dança, uma pessoa que não Sim. tem um compromisso. A minha vida de atleta tem que ser regrada. Então, será que a pessoa está disposta a pagar esse preço para ser um atleta? Então, o que eu falo, assim, a minha dica que deu certo foi a questão ali de ter disciplina, ter foco e realmente abrir mão de algumas coisas para conseguir o teu sonho, abrir mão de coisas que não era necessário no momento, sim. E sim focar naquilo que era necessário, né? E o que eu vi que muitas pessoas não deu certo foi justamente isso, não ter o foco, muitas meninas mais talentosas que eu não chegar por não realmente não abraçar o esporte do jeito que era para abraçar, sabe? Não abrir mão da sua vida, mas aí eu quero ser jogador de futebol, mas também eu quero sair na balada, não tem como. Ou você Sim. escolhe ser jogador de futebol, ou você escolhe ir para balada. Então, acho que realmente, assim, uma palavra que eu deixaria, assim, era foco, realmente, e disciplina. Sim.
são sacrifícios e prioridades que tem que escolher, Você né? falou tudo. Aham. E existiu algum momento na tua carreira, na tua vida pessoal, assim, que teve um ponto de virada na tua mente, assim, que você tem uma ambição maior para chegar em mais locais, para incentivar mais meninas a estarem nesse âmbito? Você teve algum ponto de partida para ter essa mente, ou você sempre teve essa ideia de trazer mais mulheres pro âmbito do esporte, não só do futebol, do futsal também, em outros campos? Eu acho que eu sempre tive essa ideia de oportunizar, sabe? Assim, quando eu era atleta, eu sempre fui uma líder. Eu acho que eu sempre tive essa liderança de aproximar as pessoas por sonho, de querer, de mandar acreditar. De às vezes estar no banco de reserva e as meninas falar: Meu Deus, estou no banco, vamos lá, a gente acredita, é fase, a gente está passando, vamos lutar pelo que a gente quer. Então eu sempre tive isso. Quando eu fui para o futebol, que eu comecei como técnica, tinha algumas meninas que já estavam fazendo faculdade também, como eu citei a da Amanda, e eu falava: Amanda, eu vejo em você um talento muito grande para ser preparadora física. Tu tem um talento, vamos comigo, vamos. Cara, tu vai bem nisso aí, tu vai me ajudar. Então, sempre a oportunidade que eu tenho e vejo que as pessoas querem também, têm a capacidade, eu sempre tento trazer essas pessoas para o meu lado, não só mulheres ou homens também, porque eu acho que a gente, no âmbito que a gente está, a gente precisa desse ambiente para que tu consiga crescer, né? Então, sempre fui assim na minha vida, como atleta, de levar sempre para o lado positivo, o que estava de negativo, e a mesma coisa agora como técnica também. Eu não tenho problema nenhum em incentivar outras mulheres, eu acho que tem que ter muitas mulheres no futebol, em qualquer área que ela queira, então se precisar da minha ajuda, eu estou aqui disposta a ajudar. Então eu sempre tive isso, assim, sabe, que a gente só cresce apoiando outras pessoas e com outras pessoas com outras ideias, ninguém cresce sozinho. Sim, às vezes é isso que falta. Às vezes é só alguém pra chegar no teu ombro e falar: você consegue, você vai dar certo, faça isso. E é muito importante esse teu papel, esse teu trabalho. Mudando um pouco o campo que a gente tá falando da tua carreira profissional e tal, a gente queria saber quem que é a Nívia de Lima. Como é que você é? O teu jeito, como é que você lida com tudo? Por trás de um grande atleta sempre tem uma pessoa que tem problemas e que tem tudo isso. Como é que você é assim? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? É. Mas assim, eu vou tentar passar. Eu sou a Nívia brincalhona, totalmente ao contrário do que eu sou na parte profissional, quando eu tô com minha família, com meus amigos mais íntimos. Eu sou a Nívia que gosta de viver, de brincar, de ser família, totalmente. Que eu acho que eu assumo um posto que eu tenho que estar sempre mais durona, né? Um posto assim de líder. E quando é a Nívia que chora, a Nívia que se emociona, a Nívia que é sonhadora, uma Nívia que tem orgulho do que faz e muito brincalhona, eu acho, assim. Tanto que as pessoas que vivem ao meu redor falam: Nívia, quando tu tá triste, a gente consegue ver, porque onde tu tá, o ambiente fica leve, alegre. E aí eu acho que eu extravaso nesse sentido, assim, de quando tá com as pessoas mais íntimas, de brincar, de fazer. Sim. Até minha família fala assim: a Nívia chegou, é confusão em tudo, porque eu brinco com um primo, eu brinco com a namorada de um primo, eu xingo meu irmão, eu fico, sabe, o tempo inteiro, eu acho que esse meu lado criança, assim, um lado mais de até extravasar um pouco, assim, com a minha família, eu sou bem brincalhona mesmo. Acho que é uma Nívia brincalhona, uma Nívia bem mais criançona, assim. Uma energia boa, né? Porque a gente vê, às vezes, chega alguém e a energia do ambiente muda, porque a pessoa Chega tem... até pesar, às vezes, né? Também. Porque a pessoa tem uma energia boa, uma energia gostosa. E tu acha que às vezes o que falta em algumas pessoas, assim, para se desenvolver, até no campo profissional, às vezes é essa criação boa que tu teve, de amorosa, apoio, de estar sempre ali. Às vezes tu acha que é isso que falta em alguns atletas até teus. Eu acho que isso também influencia bastante, mas eu acho que falta para a gente, às vezes, ser um bom profissional naquilo, ou ter sucesso, é realmente tu amar o que tu faz. Eu acho que isso para mim é a palavra-chave, assim, sabe? É amar aquilo realmente que tu faz, porque não é fácil.
tu tá disposto a pagar o preço. Então, acho que muitas coisas assim, é essa questão mesmo, assim. Aí eu amo aquilo que eu faço, porque eu posso falar para vocês de, assim, ó, de coração aberto, eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito. Então, quando tu ama, tu vai... Eu não tenho problema de ir trabalhar, eu não tenho Sim. preguiça de fazer aquilo que eu faço. É o que eu falo assim, eu não... Às vezes eu sinto saudade de não passar aniversário da minha mãe com ela, de não estar com meus irmãos, de não estar com a minha família. A gente perde muito. Mas, por outro lado, a paixão que tu tem te fortalece muito pelo teu sonho, por aquilo que tu quer, sabe? Então, o que eu vejo muito das vezes, as pessoas não almejar o sucesso, porque aí muitas vezes os valores estão sendo investidos. Isso é a minha opinião, tá? Da Nívia. Sim. Que às vezes a gente quer ganhar dinheiro, quer ter sucesso, mas até que ponto tu quer pagar o preço para isso? E a gente está investindo nos valores. Primeiro eu tenho que amar. Se tu amar a tua profissão, se a gente amar aquilo que tu vai ser bem sucedido naquilo ali. Porque não adianta tu ter dinheiro ser sucedido naquilo, tu tá infeliz. E o que eu vejo hoje é muito isso. Às vezes as pessoas querem ganhar muito dinheiro, mas não amam o que faz. Às vezes as pessoas falam assim hoje, qual é a tua profissão? Eu quero uma profissão que ganhe dinheiro. E o amor aquilo, eu quero uma profissão. Não, naquilo, se tu for boa naquilo, tu vai ganhar dinheiro o suficiente para tu ser feliz. Então eu acredito muito isso, que falta essa questão aí de amor mesmo naquilo que tu quer e se tu tem amor, tu vai ser milionário naquilo que você tem faz. esse equilíbrio emocional e profissional também. Isso aí. Porque se, primeiro, uma pessoa não ama o que faz. Eu tenho um caso, uma tia de uma amiga minha, ela é advogada e ela ganha muito dinheiro. Só que ela chegou a um ponto que ela falou assim, eu não aguento mais. Esse ambiente é horrível pra mim, eu não aguento mais ficar no escritório, ir pra tribunal e não sei o que, ver coisa ruim. Então, assim, são campos que a gente precisa, assim, ter um equilíbrio. Como a gente tem que ter o discernimento de saber também até onde tá dando certo, né? Porque, às vezes, você ama o que você faz e você quer muito fazer aquilo na tua vida. Só que não tá dando certo no momento. Então, a gente também tem que saber ir para um outro campo que talvez está dando mais certo. E sempre nesse jogo de cintura, porque a vida é só uma e a gente precisa saber viver ela, viver. né? Concordo. É aquela coisa, até que momento vale a tua felicidade e vale a tua saúde mental? Até que ponto o dinheiro vale isso, né? Isso aí mesmo. É bem que vocês falaram. Às vezes a gente tem que dar aquela pensada, vale a pena? É isso, mas é aquilo que eu falo. Quando você ama mesmo o que você faz, as coisas começam a fluir. Isso. Tem alguma história que você possa compartilhar com nós que te marcou, assim, na tua trajetória, vida pessoal ou carreira? Daí Pode ser triste, pode ser que deu muita raiva, ou pode ser uma história muito engraçada também. Estamos abertos a todas as emoções. Agora, peraí, deixa eu ver aqui. Engraçada. Eu acho que é mais, assim, que seria meus bastidores mesmo, assim, como eu falei. É uma história muito engraçada. Uma vez os meninos estavam... o vestiário, assim, para vocês entenderem, todo mundo fala, ai meu Deus, a Nívia não trabalha, às vezes até comenta, trabalha com os meninos e fica lá no vestiário. Não, o treinador geralmente não vai ficar no mesmo vestiário que os atletas estão na hora pré-jogo, cada um tem seus espaços, né? E um dia a gente estava num vestiário, uma competição, e os meninos estavam dançando, né? Tipo, a gente tinha um jogo importante e eu estava em outra sala, quando eu vi um barulho, com aquele som, o som alto, e eles se arrebentando no funk e dançando. E aí quando eles me viram na porta, eles falaram, acharam que eu ia dar uma bronca, assim, né? Tipo, aí eu comecei a dançar, e eles ficaram, a prof dança, e eu, vamos dançar, e virou uma coisa assim lá no vestiário, porque talvez eles pensassem assim. Então foi uma coisa bem engraçada, de um momento assim que parecia uma coisa que ia ser um xingão para eles, e eles viram aquele outro meu lado assim, de dançar, de brincar com eles, né? Então foi uma parte ali engraçada. E uma parte assim, não triste, mas uma parte de preconceito, acho que eu vivi assim no futebol, foi a questão que eu fui para uma competição lá em Minas, que era um brasileiro da categoria sub-15. Então imagina, um brasileiro da categoria, onde tinha time do Brasil inteiro. Sim. E a gente na Chapecoense, a gente tinha mania de levar uma bandeira, e eu estava colocando a bandeira no banco de reserva,
e um outro profissional de outra instituição olhou para mim e me perguntou se eu era roupeira. E eu falei para ele que isso não é nada contra roupeira, porque eu dou muito valor a todas as pessoas que trabalham no futebol, porque se a gente não tivesse o roupeiro, a gente não era nada, se a gente não tivesse o massagista, então toda na engrenagem é importante. Mas o que me deixou triste naquele momento é de uma mulher ser associada a não a ser uma técnica, Um cargo e mais ser baixo. um cargo, qualquer outro cargo, menos ser técnica, né? E isso para mim ficou assim marcado, e na hora eu fiquei um pouco triste, minha equipe aquecendo, só que eu levantei a cabeça assim e falei assim, né, até o rapaz me pediu desculpa quando eu falei para ele assim, você é roupeiro? Eu falei, não, eu sou a técnica. Aí ele, opa, me desculpa, professora, me desculpa, não sei o quê. Eu falei, não, tá desculpado. E aí eu levei isso aí não como uma motivação, mas como eu sempre tive na minha vida, assim, sempre eu sou confundida. Hoje não tanto pela exposição que eu tô tendo, mas sempre quando eu ia nos jogos, eu ia para todos os campeonatos, nunca tinha uma mulher. Sim. Era só a Nívia como treinadora no masculino. Aí eu sempre era confundida como mãe de atleta, como a tia, mas não como uma profissional, né? Então isso para mim me deixou na época abalada, assim. E aí os meninos, aí eu tinha um jogo importante, que é aquilo que a gente falou, a gente como liderança não pode mostrar uma fraqueza, mas quando chegou no coisa eu me questionei, fiquei triste, né? Fiquei perguntando, poxa, a gente nunca tô numa competição ao nível desse, ser confundida, mas ao mesmo momento aquilo me deu uma força. E na época foi onde foi minha trajetória que cresceu ali na Chapecoense, a gente foi vice-campeão brasileiro, saí dessa competição como vice-campeão brasileira. E para mim, que foi uma resposta para mim pessoal, que acho que a gente não pode deixar que as pessoas tirem o teu sonho, foi que eu saí como melhor técnica da competição. Então isso, eu entrei como uma roupeira e saí com todo mundo conhecesse que é capaz de uma mulher trabalhar e jogando contra Cruzeiro, Grêmio, Inter, Santos e vários técnicos competentes, homem, e a gente conseguir se destacar e ser eleita a melhor técnica. Então acho que isso foi uma das coisas assim que me marcou, como tantas, assim, né? Porque a gente, como eu falei, a minha vida aí no futebol não é fácil, a gente sempre é confundida com tudo, a gente sempre é julgada em relação na beira do campo, mas isso aí foi um fato que eu gosto sempre de falar, porque eu acho que foi um momento negativo, mas um momento também positivo para mim na minha carreira, que eu consegui dar a volta por cima. Uma coisa que eu vejo, às vezes, ali você falou do preconceito, ter confundido como uma roupeira. Às vezes não é nem a intenção o preconceito. É algo que já está enraizado Exato. há muito tempo. E eu acho que essa dificuldade de se desfazer dessa cultura machista é muito difícil. Às vezes não é nem proposital, mas é tudo tão na sociedade voltado a isso que a gente... Chega até a ser algo natural, na verdade, Sim, né? isso aí. E às vezes, tirando esse papo meio sentimental e tal, teve alguma situação que até os teus próprios atletas às vezes te consolaram, falaram alguma coisa, às vezes alguma competição que foi perdido, que você às vezes ficou meio abalada e teve o apoio, assim, porque ninguém é de ferro, a gente sabe que uma hora a gente enfraquece, então... Teria algum relatinho, uma coisinha? Sim, tenho vários, assim. Como eu falei, assim, além dessa minha questão familiar, o que me faz estar hoje aqui, eu agradeço muito aos meus atletas. Isso, sou muito grato a eles. Porque imagina tu viver um ambiente, como vocês falaram, de preconceito enraizado, de culturalmente ser assim, e tu viver isso no teu dia a dia, no trabalho. Sim. Eu não teria ser humano nenhum que aguentasse. E pelo contrário, assim, eu vejo nos meus atletas o apoio, o carinho, né? Nesses momentos, assim, quando a gente ganha, eles falam, não vou falar o palavrão aqui, mas falam, tu é... Aí vocês cortam, tu é isso, prof, tu é... Os palavrão que é da idade deles, né? Isso é um elogio, né? Aqueles elogios deles que é com palavrão. Tenho um orgulho, prof, tamo junto, tu é isso, sabe? Assim, então isso pra mim é o que meu combustível, sabe? Diário, assim. E tu vê a entrega deles no treinamento, tu vê o carinho deles que eles têm, que todas as atividades
que tu vai propor para eles, eles tentam fazer da melhor maneira. Tu não vê que, meu Deus, isso e aquilo, né? Tipo, não vou fazer porque é ela que tá passando. Então, esse carinho deles, assim, muitos falam assim, tu é minha mãe, fala assim, porque ao mesmo momento, assim, hoje eu tô na categoria sub-20, mas eu trabalhei muito com os meninos mais novos, que estão longe de família e de mãe, que a gente acaba, de certa forma, sendo a mãezona para eles, porque eles conversam com vocês sobre namorada, ele conversa com vocês sobre a questão familiar, saudade, folga. Então você acaba tendo essa relação com eles. E eles falam assim, tu é nossa mãezona. Por exemplo, tem meninos que não jogam comigo mais e mandam, mãe, tô muito orgulho de ti. Aonde tu tá chegando? Tu é uma mãezona para mim. Então essas coisas assim te marcam, sabe? Que eu acho que a nossa função como treinador, eu falo assim, a gente fala técnica de futebol, mas a gente forma pessoas, né? Nem todos vão chegar. Sim. Então, esse carinho que eu tenho por muitos, e eu sei que eles têm por mim, isso é que é o meu combustível todos os dias para estar onde eu tô. E eu agradeço muito, e já a oportunidade de agradecer a todos os atletas que passaram por mim, porque eles foram muito importantes aonde eu tô hoje, né? Porque eles que me fizeram hoje tá batendo recorde no sentido conquistando coisa que outras mulheres não conquistou, porque se tu não tem um grupo vencedor, se a Nívia não conquista o que ela conquistou, eu não estaria hoje aqui. Sim. Então, se eu conquistei tudo que eu conquistei hoje, de estar hoje no sub-20, foi graças aos atletas que passaram comigo, que fizeram, que performaram, que a gente ganhou o título, e com isso eu consegui estar onde eu estou. Então, eu tenho muita gratidão a todos eles, assim, e o maior respeito também. Essa questão ali, como tu é técnica, você tá sempre ali junto, conversando. Também tem essa questão com os professores, né? Os professores da escola mesmo. Falo porque tinha uma professora na minha escola, ela era uma mãezona, assim. Era minha professora de história, né? E ela sempre foi muito tranquila. Ela sempre conversou, ela sempre falou, se vocês têm algum problema, vocês podem falar. Então, assim, eu acho uma coisa muito legal isso, que às vezes tem os atletas que estão longe das suas famílias e sentem muita saudade, mas também tem a questão de que tem a família e a família não dá o suporte. Isso. E não tem esse suporte emocional. Então, assim, é muito legal isso. Como você disse, formação de pessoas, às vezes nem todos vão seguir naquela carreira. Sim. Mas eles formaram pessoas boas, pessoas que sabem competir. E é tudo muito maravilhoso isso. Eu acho, como eu falei, eu acho muito legal todo esse amor, todo esse carinho que você tem com os teus atletas e os teus atletas têm com você. É algo muito lindo, assim. Importante. E extremamente importante. É uma relação que eu falo, né? O que eu falo com eles, eu passo mais dias com eles do que com a minha própria família. A gente tá muito mais junto do que eles com os pais dele e ao mesmo tempo eu também com a minha família. Hoje, graças a Deus, meu pai e minha mãe e mais uma irmã minha conseguiu vir morar perto de mim em Chapecó, mas eu tenho uma irmã totalmente longe. Então a gente mora ali, os meninos que estão ali com vocês estão longe de pai e mãe com 15, 14, 12 anos, quando eu trabalhava nessas categorias. E a gente tem que ser esse suporte. Muitas vezes eu levei alguns para passar virada de ano lá em casa, né? Para os meninos não ter oportunidade de ir para casa. Então a gente acaba tendo esse elo, assim, sabe? De ligação muito forte, assim. E aí é o outro lado também da moeda, né? Que a gente, como técnica também, a gente tem que saber separar a situação, né? De carinho afetivo e ao mesmo tempo de cobrança, de não deixar que essas coisas atrapalhem o grupo, né? E tipo, às vezes eu tenho mais afinidade com um e os outros achar que é porque tem. Não, às vezes são histórias diferentes, contexto diferente, né? A gente tem meninos ali, às vezes, na Chape que tem pai e mãe, não tem pai e mãe. Às vezes tem meninos que têm uma base familiar. E são todos que estão sempre juntos todos os dias. Isso tem que saber lidar com tudo isso, né? Então a gente tem histórias de vida muito difíceis e outros meninos com história de vida mais fácil, mas que todos estão em busca de um sonho. E é o que eu falo, a gente como técnico, a gente facilita, né, eles a realizar o sonho deles. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E você falou que sempre teve e sempre esteve dentro do esporte e nunca se imaginou fora. Mas você já se imaginou dentro de outra modalidade? Às vezes não o futebol e o futsal, às vezes um vôlei da vida. Poderia ser o vôlei, assim, eu gosto bastante de acompanhar o vôlei, assim, até porque eu acho um esporte, assim,
como é que eu falo? Eu gosto muito de esporte, assim, de adrenalina também, de competitividade. E outro, assim, que eu vou falar para vocês que eu tô bastante é o tênis. Muito legal. Hoje eu pratico tênis, assim, porque hoje o corpo também não já dá mais, então eu fui pro tênis. Isso me ajudou também na parte mental. Então, assim, é outro esporte que eu faria mesmo, assim, seria o tênis também. E seria pra jogar assim como um hobby ou como técnica de tênis? Ó, eu fui como hobby, e vocês veem a história como fui no tênis, mas quando a gente tem a veia de atleta competitivo, eu acabei ali, né? entrando em competições. Mas o que é bom do tênis e aonde eu estou praticando agora é que é pela tua classe e pelo jeito que tu joga. Então hoje eu consigo competir. No futebol eu não conseguiria mais, mas no tênis, pela classe que eu tô, a gente consegue competir. Então, assim, hoje, para mim, assim, começou como um hobby, mas eu gosto de competir também. Então, nos campeonatos internos que tem onde eu faço o tênis, eu gosto de praticar, porque eu gosto de sentir essa adrenalina de competir, de ganhar, de perder. Então, isso eu acho que está impregnado em mim. Então, eu gosto também de vivenciar isso aí também. E você comentou que foi para Portugal, né? Fazer o curso de especialização. É, o curso da UEFA. E como é que foi lá? Como é que é o ambiente? A experiência. A experiência. A gente não sabe nada de futebol, que nem a gente falou no início. A gente não sabe nada, então, sim, tem umas dúvidas, às vezes, meio bobo. Não, então... mas é bem legal, assim. Para mim foi uma experiência bem válida, assim. O curso da UEFA é que a gente é como se fosse uma habilitação para tu trabalhar fora do país. Se tu não tem esse UEFA, tu não consegue trabalhar lá. Sim. Aí eu fui passei, né, na seletiva aqui no Brasil, que eu tinha que mandar o currículo, tudo isso. E a experiência foi muito boa, porque eu fui em Portugal, então o português de Portugal dá para tu se comunicar bastante. E o que foi muito bom da minha turma é que eu já fui com um amigo meu que eu trabalhava aqui na Chapecoense, que ele está morando em Portugal, então ele fez esse intercâmbio. E por sorte nossa, que eu acho que tem brasileiro em tudo que é lugar do mundo, a minha sala tinha bastante brasileiro. E o pessoal de Portugal recebeu muito bem a gente, sabe? A única coisa que é como sempre, que para mim foi muito bom ver, é a questão também ali de poucas mulheres. Então a gente estava numa sala de quase 30, só tinha eu e mais 3 mulheres, o resto era tudo homem fazendo o curso. Então a gente vê que não muda muito, seja no Brasil ou seja fora, são poucas mulheres que faz o curso, né? E mesmo assim, trabalhando com o futebol, que foi um dados também que me deixou assim, trabalhando como técnica só eu. As outras mulheres que estavam fazendo o curso lá, elas eram meio que dirigente, queriam trabalhar, mas trabalhando na beira do campo das 4, só era eu mesmo. Eu e mais uma, mas com o futebol masculino só eu. E a outra menina trabalhava com o feminino e as outras 2 trabalhavam na parte mais de gestão dos clubes mesmo. E teve alguma história que te marcou no teu tempo em Portugal? Eu acho que a história que me marcou é aquilo que eu falo para vocês, da gente abrir mão de estar com as tuas famílias. Meu dia de aniversário foi lá. Então, o que me marcou foi que a gente começou um curso, fazia 4 dias de curso, era meu aniversário. E eu longe da minha família, dos meus amigos, com pessoas totalmente há 3 dias que eu tava conhecendo lá, e eles fizeram uma festa surpresa para mim. Então eles me acolheram, um bolo com um negócio de futebol. E foi muito legal, assim, a recepção deles comigo. Então, para mim foi uma coisa, assim, marcante, sabe? De passar um aniversário teu com pessoas totalmente que eu estava conhecendo há 2 dias e as pessoas fazer parte da tua vida, fazer uma festa surpresa para você. Acabou a aula, tinha bolo, champanhe. E isso para mim foi bem, bem legal de a gente conseguir contagiar as pessoas e as pessoas terem um carinho por você em outro país também. E é muito importante a gente se sentir amado, se sentir acolhido, né? E foi isso a minha experiência ali em Portugal, além do conteúdo, foi essa palavra que você falou. Para mim, assim, uma sensação em Portugal foi o acolhimento que eu tive e de você estar longe de todo mundo, e em nenhum momento, assim, eu me senti mal lá, com saudade ou alguma coisa, porque a gente foi bem acolhido. Então, Nívia, a gente agradece muito a tua participação. Obrigada. Infelizmente, vamos ter que acabar nosso diálogo. Já tá dando nosso tempinho aqui, né? Eu agradeço. A gente amou esse diálogo. E muito obrigada por você ter vindo. E pessoal de casa, só lembrando,
o edital de seleção para os cursos técnicos já encerram dia 24, isso, Leti? Isso, dia 24 de outubro encerra. Então, se vocês quiserem vir pro IFSC, é até esse dia. Vocês têm até esse dia aí para vocês conseguirem se inscrever para vir para cá. Isso, escolha a nossa instituição maravilhosa, tem os cursos técnicos de mecânica, informática e alimentos. Bom, a gente agradece muito que vocês ficaram até o final junto com a gente. Então é isso, esperem no nosso quarto episódio, tá bom? Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. gente, tchau.